Já foi dito por um irmão que o Senhor nos dê dias de céus abertos, de olhos abertos, de corações abertos, de sua palavra aberta, porque esse é o nosso interesse, vê-lo, ouvi-lo e de uma maneira renovada nos consagrarmos a Ele, rendermos nossos corações, estarmos dispostos a que sua luz perscrute o nosso interior, porque realmente não estamos reunidos academicamente, estamos reunidos como igreja do Senhor, povo do Senhor, para ouvir o nosso Senhor. Que seja assim conosco nesses dias, pela graça dEle. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2. E vamos ver alguns versos introdutórios nesse Evangelho. Lucas, capítulo 2, verso 14. Essa exclamação dessa milícia celestial que é descrita no verso 13, após a aparição daquele anjo aos pastores, anunciando o nascimento de nosso Senhor. Então o verso 14 diz: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A ideia exata da última frase desse verso é: paz na terra entre os homens em quem Ele tem seu bom prazer. Então, inicialmente, esse verso do Evangelho de Lucas, ele expressa, podemos dizer, a carga de Lucas para todo esse Evangelho. Ou seja, em outras palavras, segundo o Evangelho de Lucas, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se manifestou com 3 objetivos, que estão aí nesse verso lido. E que então Lucas vai expô-lo de maneiras tão variadas e lindas nesse seu Evangelho de 24 capítulos. O primeiro objetivo: glória a Deus nas maiores alturas. Esse é o primeiro objetivo, na visão de Lucas, da encarnação do Verbo de Deus. Não é, em primeiro lugar, para que homens sejam salvos, digamos assim, mas para que Deus obtenha a sua glória. Número 1. A segunda frase importante aí: paz na terra. As Escrituras são tão amplas em nos ensinar que o nosso Senhor Jesus não apenas trouxe a paz, mas Ele é a nossa paz. Ele fez a paz, porque Ele é a nossa paz. Então, segundo objetivo, segundo especialmente o Evangelho de Lucas: paz na terra. Nosso Senhor Jesus é o príncipe da paz. E o terceiro objetivo é aquele que nós selecionaremos aqui para nossa meditação todos os períodos que estivermos juntos nesses dias. Na versão que estou lendo, revista atualizada: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sendo que então, repetindo, a ideia exata é paz na terra e bom prazer de Deus entre os homens. O que isso significa? Que Deus, quando criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, o que Ele busca nessa relação com o homem é o seu bom prazer. Se Deus não encontrar o seu prazer nos homens, então os homens não conseguirão ou não encontrarão nenhum prazer. Porque o homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para o bom prazer de Deus. Bom prazer de Deus nesses vasos que Ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Vamos ficar com esse verso aqui por enquanto. Vamos ter mais uma palavra de oração. E nós vamos estudar nesses dias Lucas, capítulo 5. Encorajaria você a ler muitas vezes esse capítulo 5 de Lucas, para que nós trilhemos esse caminho. Como é que Deus obterá o seu bom prazer entre os homens?
Então, vamos orar mais uma vez juntos. Amado Pai Celestial, somos tão agradecidos com alegria e reverência nos nossos corações, porque nós podemos abrir a Tua Palavra diante de nossos olhos. Como valorizamos, Senhor, a Tua Palavra escrita, suficiente, perfeita, e por isso te pedimos que o Senhor realmente abra os olhos do nosso entendimento. Que pelo Espírito Santo possamos ver algo mais do significado da glória do Teu amado Filho. E possamos compreender o caminho pelo qual o Senhor deseja conduzir a cada um de nós para que sejamos vasos do Seu bom prazer. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós confiamos na habilitação do bendito Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então com essa ideia em mente, do verso 14 de Lucas 2, vamos ao capítulo 5 desse evangelho e vamos selecionar também alguns versos nesse capítulo que, como dissemos, será alvo da nossa meditação todos os períodos juntos. O primeiro cenário que temos em Lucas capítulo 5, versos 1 a 3, vamos ler inicialmente, é o cenário que envolve Simão Pedro e essa pesca chamada de maravilhosa ou milagrosa. Então vamos ler esses 3 primeiros versos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Estudaremos com mais detalhes hoje ainda, com a ajuda do Senhor, esse texto, toda essa primeira cena. Mas vamos ficar então com esse primeiro passo aí, a primeira cena das 4 que esse capítulo então é composto. Versículos 12 e 13, segundo cenário. Aconteceu que, logo em seguida então, a essa pesca milagrosa que envolveu Simão, em particular a experiência de Simão Pedro, mas também dos que estavam com ele, aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua procura um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Segundo cenário, é bom que mantenhamos então cada uma dessas cenas bem claras em nossa mente. O terceiro cenário se inicia no verso 17. Aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Terceiro cenário, então, a cura desse paralítico, que examinaremos em outros períodos. E a terceira cena, ou terceiro cenário aqui, verso 27. Quarto cenário, verso 27. Passadas estas coisas, saindo um publicano chamado Levi, encontrou um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu.
Então temos o relato de Levi até o verso 35, veja aí, para que você tenha uma visão maior do capítulo inicialmente. E nos versos 36 a 39, nós temos o que possivelmente é, meus irmãos e irmãs, a primeira de todas as parábolas do nosso Senhor Jesus. Agora, ainda com a intenção de termos uma visão panorâmica primeiro desse capítulo e desses 4 cenários, nós sabemos que todas as vezes nas Escrituras que a primeira menção de um texto, de uma palavra, de uma ideia, de uma verdade acontece, um princípio é estabelecido. Por isso que o livro de Gênesis, por exemplo, é chamado de livro das sementes. Por quê? Porque uma parte imensa dos tratos de Deus, dos princípios de Deus na relação com o homem, estão expostos no livro de Gênesis. É lá que nós temos, por exemplo, o chamado de Abraão, é lá que nós temos o assunto tremendo da justificação pela graça, por meio da fé, por exemplo, na pessoa de Abraão. Então Gênesis é o livro das sementes porque as primeiras verdades, os primeiros conceitos, as primeiras ideias, o primeiro ensino do Espírito Santo a respeito de vários assuntos está no livro de Gênesis. E se nós tomarmos o Pentateuco, então, como um todo, de Gênesis a Deuteronômio, então nós temos uma sementeira toda, não é? Por isso que aqueles que têm aplicado seu coração ao estudo das Escrituras devem nunca deixar de estudar com afinco as notas do Pentateuco de Mackintosh. Por causa da maneira como ele abre essa sementeira toda à luz do Novo Testamento, usando o Novo Testamento para interpretar os tipos, figuras, personagens, eventos dos 5 livros de Moisés. Então, meus amados irmãos, se essa é a primeira parábola do Senhor Jesus, aí está um princípio estabelecido. E qual seria, então, há mais de um aqui, mas para efeito da nossa meditação, qual seria o princípio que eu gostaria de destacar aqui? Primeiro, em Lucas capítulo 3, vamos chegar aí dessa maneira. Volte a Lucas capítulo 3, por favor. Lucas 3, 4 e 5, nosso Senhor é apresentado de 3 maneiras diferentes e complementares. E quando chegarmos nessa parábola que citei, que está aí no final do capítulo 5, nós vamos ver qual é a última maneira que ele é apresentado, que é a que mais nos interessa para as nossas meditações. Então, por favor, acompanhem comigo. Olha o que diz Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Olhe apenas para a sua Bíblia, não precisamos nem ler os versos. É dito que quando Nosso Senhor entrou no Jordão, depois de se apresentar ali a João, chamado o Batista, ele entrou no Jordão, os céus se abriram, porque agora, meus amados irmãos, por todos esses séculos que se passaram, o homem, não um homem, mas o homem que Deus sempre buscou e nunca encontrou. Agora ele adentra o Jordão e, podemos dizer, os céus não podem se conter. Então os céus se abrem, mas mais do que os céus, a voz do Pai é ouvida, como que apontando diretamente para ele e dizendo: Tu és o meu filho amado. Escute bem, em ti eu tenho todo o meu prazer. Agora de novo, se você estudar as Escrituras com cuidado, e por isso lemos Lucas 2,14, então não se perca aí, você viu que lá a frase que nós destacamos, a última daquele verso, diz o quê? Que Deus busca o seu bom prazer entre os homens. Você vai encontrar lá a palavra no original grego, eudokia. Aqui nesse texto de Lucas 3:22, em ti me comprazo, você vai encontrar uma conjugação dela, eudokeo, a mesma palavra, conjugada. A mesma ideia. Então aquele prazer que Deus busca entre os homens, escute com atenção, Lucas 2,14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, e que ele encontre o seu bom prazer entre os homens. Agora nós vemos o homem em quem Deus encontrou plenamente o seu bom prazer. Então tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho o meu bom prazer. Em ti me comprazo. Então, vamos ficar com essa nota
dentro do capítulo 3. Quem é Jesus no capítulo 3 de Lucas? Ele é o vaso deleitável de Deus. O vaso, com V maiúsculo. É o vaso no qual Deus se deleita plenamente. Assim não é nosso Senhor, meus irmãos? Nós já dissemos em outras ocasiões, certamente alguns dos irmãos aqui já ouviram em outras instâncias que estivemos juntos. Parece que em um determinado momento na nossa vida cristã, na nossa meditação das Escrituras, nossa atenção é chamada especialmente para os evangelhos. É claro que, falando em termos de experiência cristã geral, assim foi comigo e creio que assim com muitos de vocês. Quando nós cremos no Senhor, no início de nossa jornada cristã, nossa atenção parece que é chamada logo para as epístolas. Nós logo queremos conhecer o Evangelho, o significado dele em Romanos, logo queremos estudar Efésios, Colossenses, Hebreus, os grandes livros do Novo Testamento, né? Aqueles assim mais especulativos já vão logo no Apocalipse, não é assim? Então nós queremos conhecer, enfim, as epístolas, não é? Acho que isso é verdade sobre a maioria aqui, possivelmente. Parece que o Evangelho é algo assim, os 4 Evangelhos são algo tão simples, não é? Tão pequeno diante do grande apóstolo Paulo e os seus ensinos doutrinários, suas revelações, não é? Mas sabe, irmãos, na medida que vamos avançando com o Senhor, nós vamos entendendo que a vida cristã é Cristo mesmo. E a nossa atenção vai sendo chamada, então, para os evangelhos. Então nós temos o privilégio de nos debruçarmos nele, cada um deles, e caminharmos juntamente com ele no caminho do discipulado a Cristo. Sabe, meus irmãos, toda a ocupação nossa, se você esquecer tudo que eu disser nessa noite, guarde só isso. Toda a ocupação nossa, por toda a eternidade, será conhecer as belezas do nosso Senhor Jesus. As virtudes, as glórias, a suficiência, a plenitude. Seus servos o servirão, porque contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Antes o que estava escrito nas nossas frontes era pecador. Mas naquele dia, nas nossas frontes, estará escrito o nome dele. E essa será a nossa ocupação, para sempre, para sempre e para sempre. Se essa será a nossa ocupação por toda a eternidade, o que nós estamos fazendo, como nosso querido irmão que fez a abertura hoje disse, lendo aquele texto de Pedro, o que nós estamos fazendo no breve tempo, nos 60, 70, os mais fortes 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado, não é? O que nós estamos fazendo nesse tempo, se não é nos debruçarmos para conhecer o Verbo encarnado de Deus nas suas glórias, na sua beleza. E quanto mais o conhecemos, mais nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Como termina o versículo? Ele não terminou ainda. Como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, o ministério por excelência do Espírito Santo, qual é então? Nos revelar as glórias do nosso Senhor Jesus. Não é nos conduzir a caminhos de especulação. Eu sei, meus irmãos, que todos nós aqui temos muitas perguntas. E sabe, na medida que nós andamos mais com o Senhor, as perguntas aumentam e as respostas diminuem. Porque há muitas coisas que o Senhor não deixou claro para nós quanto a eventos vindouros. Então não se apegue muito a essas coisas. Se você é dele, pertence a ele, o ama, então saiba que você estará com ele. Sempre. Guardado, debaixo de suas asas. Venha o que vier, quando vier e como vier. Então, não se ocupe tanto com isso. Mas se ocupe em conhecer as glórias, virtudes e belezas do Senhor Jesus. Porque é isso que faremos por toda a eternidade diante dele. Então, Lucas 3, retornando, ele é o vaso deleitável de Deus, em que Deus encontrou todo o seu prazer. Lucas 4, nós temos um passo mais. Veja que interessante. Olha o que diz o capítulo 4, em particular o verso 19. Depois de batizado,
Nosso Senhor Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, levado pelo Espírito Santo. Depois, no poder do mesmo Espírito, Lucas enfatiza muito isso. Lucas, uma das grandes verdades a respeito de Jesus, que Lucas enfatiza, é que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Outra grande verdade que só Lucas enfatiza é que ele é um homem de oração. Você vai encontrar 7 vezes em Lucas, interessante serem 7 também, 7 vezes no Evangelho de Lucas, narrativas específicas do Senhor se retirando para orar. E só Lucas faz isso. Um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. Então aqui é dito que depois de ele ser trazido do deserto pelo poder do Espírito Santo e ir para Galiléia, entrar em Nazaré, onde ele foi criado, tomar o livro e fazer essa leitura do verso 19 que cita Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, texto que você conhece muito bem. Então, capítulo 4 de Lucas, Jesus é mostrado como ele é o pregador, ele me ungiu para evangelizar, anunciar, pregar, é o sentido desse termo. Então, em Lucas 4, ele é o pregador, mas olha como termina o verso 19. Pôr em liberdade os cativos. Parte quase final aí do verso 19. 18, perdão. Liberdade os cativos. Então, anunciar, pregação, pôr em liberdade o libertador. Então, no capítulo 3, repetindo, nosso Senhor Jesus é o vaso no qual Deus tem seu pleno deleite. Guarde isso. Capítulo 4, ele é o vaso de Deus, ungido de Deus, como sendo o pregador. Ele é o pregador, com P maiúsculo, e ele é o libertador. Essa é a ênfase do capítulo 4. Agora, irmão, sabe qual é a ênfase do 5? E agora nós voltamos onde nós abrimos esse longo parêntese, nós voltamos na parábola, ou no que antecede imediatamente a ela. No capítulo 5, olha o avanço. O Senhor Jesus é simplesmente o noivo. Você quer ver? Olha o verso 33. Disseram-lhe eles, esse jantar está acontecendo na casa de Levi, evento que, com a ajuda do Senhor, iremos estudar no domingo, dando um último passo. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, ouça bem, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Aqui tirado também na língua original é uma palavra específica, não apenas levado, mas tirado com violência. Claro que nosso Senhor está fazendo alusão à sua cruz. Lhes será tirado novamente o noivo, e naqueles dias sim jejuarão. Então os irmãos estão vendo a abordagem aqui de Lucas nesses 3 capítulos? Ele é, no capítulo 3, o vaso em quem Deus tem seu bom prazer, pleno. Ele é, no capítulo 4, o pregador e o libertador, segundo Isaías profetizou no seu capítulo 61. E mais que isso, ele é o noivo no capítulo 5, ou seja, ele é o centro das afeições, da atração, da devoção da noiva. E quem é a noiva? Aqueles que pertencem a ele. Então, esse é o trio de apresentação de Lucas a respeito da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, ao concluir essas palavras que nós acabamos de ler, vá olhando para a sua Bíblia. Nos versos 36, localize aí, ao 39, nós temos então aqui, provavelmente é, segundo muitos estudiosos, faça sua pesquisa, a primeira de todas as parábolas que o Senhor Jesus contou, e não foram poucas. Agora, qual a ênfase dessa parábola? Aqui está o motivo pelo qual nós anunciamos previamente o tema da nossa meditação. Discipulado a Cristo e o caminho da preparação desses odres novos. Porque a primeira parábola que saiu dos lábios do nosso Senhor teve esse conteúdo. Mostrou a intenção dele de preparar odres novos
para conter um vinho novo, e usando uma outra linguagem que vai dizer a mesma coisa, tirando as vestes velhas e colocando vestes novas. Esse é o conteúdo dessa parábola que coloca a coroa, o clímax, nos 4 cenários. Agora, para que você não se perca, é bom que você tenha já um esboço aí. Eu não gosto de fazer isso, mas dessa vez você é obrigado a fazer. Eu já quero colocar para você qual é o foco de cada um dos cenários, para que você já vislumbre o processo. Porque esse capítulo 5 de Lucas, antes ainda de colocar, Lucas é extremamente meticuloso nas narrativas do seu evangelho. Isso não significa nada quando nós, então, comparamos com os outros 3 evangelistas. Não significa que os outros 3 foram aleatórios, não significa que os outros 3 não foram meticulosos, mas significa que Lucas tem uma metodologia que é muito mais específica do que os outros evangelistas. Aliás, meus irmãos, as palavras que saíram dos lábios dele, que são palavras do Espírito Santo, nós não temos nenhuma dúvida disso, porque aqui estão as Escrituras, ele abre o seu evangelho dessa maneira, com palavras técnicas, específicas, que falam da meticulosidade dele, movido pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer que ele fez uma acurada investigação. Palavra dele. Dos fatos desde a sua origem, não é? O Senhor usa vasos humanos, qualificando-os, mas o trabalho do Espírito Santo nos vasos preparando-os não elimina o que o vaso é, nunca. Por isso Pedro vai dizer na sua epístola que homens santos falaram da parte de Deus. Quem falou? Homens. Mas homens santos falaram da parte de Deus. E ainda tem mais. Não apenas homens que foram separados e que falaram da parte de Deus, mas eles foram movidos. Você lembra de 2 Pedro 1, desse texto? Impelidos é a palavra. Como um barco pelo vento. Foram movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Não é? Então aí está o vaso Lucas. Quem é o vaso Lucas? Um médico, grego, gentio, extremamente minucioso, metódico, sistemático, cauteloso, cientista, investigador. Esse foi o vaso que o Senhor decidiu usar. Esse é Lucas, diferente dos outros 3 evangelistas, que tem outras características, que também o Senhor moldou e que também o Senhor usou. Não é? Então não vamos dicotomizar essas duas coisas, porque isso é um grande erro. A palavra de Deus é a palavra do Espírito Santo através de vasos humanos. E bendito seja o Senhor por isso, porque Ele continua fazendo isso conosco. Santificando, purificando, santificando, transformando-nos, para que então nós possamos ser vasos dessa qualidade. Que possamos também, na nossa medida, sermos movidos pelo Espírito Santo, para falarmos a bendita palavra de Deus, que passa por nós não como água em um cano, não é? E o cano é apenas um instrumento. Cuidado com sua visão a respeito disso, porque não é assim. O Espírito Santo molda vasos. Por isso, meus irmãos, que o trabalho de Deus requer tempo. Tempo. Que inclui nossas respostas ao que o Senhor está fazendo em nós, respostas ao seu falar, mas exige tempo. Então, bendito seja o Senhor por isso. Então aqui temos esse vaso, Lucas. Agora, quais são então os temas desse capítulo 5, desses 4 cenários? Não parece, quando você olha a primeira vez, que seriam eventos aleatórios, simplesmente narrativos? O Senhor aqui atuou dessa maneira, com essa pesca espetacular, e levou Pedro a essa convicção. Então ele caminha mais um pouco e encontra um leproso, toca nele e purifica. Então caminha mais um pouco e desce aquele paralítico no meio da sala, e ele cura o paralítico, e caminha mais um pouco e vê o Levi na coletoria e chama o Levi. Eventos aleatórios, não parece? Mas, meus irmãos, ouça com atenção. Esse capítulo 5, ele nos mostra o processo pelo qual o Espírito Santo quer trabalhar em cada um dos vasos, para que sejam para ele seu bom prazer. Porque o que ele busca é o seu bom prazer entre os homens. Ele já o encontrou no homem, que é o Senhor Jesus. Mas Paulo vai nos ensinar, quando ele escreve sua epístola a Timóteo, que o nosso Senhor busca vasos santificados e úteis ao seu possuidor, preparados para toda boa obra.
o que ele chama de vasos de honra. Você se lembra? Que privilégio nosso, meus irmãos. Que tipo de vasilha éramos nós, hein? O que continha em nosso interior? Louvado seja o Senhor, porque um dia Ele colocou a mão nesses vasos. Na verdade, nesse barro disforme, não é? E se pensarmos em vaso, vaso para desonra, vaso inútil. Mas Ele pôs suas mãos. E Ele então tem trabalhado processualmente para que nós possamos ser vasos de seu bom prazer. Agora então, olha o tema dos 4 cenários. Eu vou te falar, mas você, por favor, não deixe de vir nas próximas reuniões, viu? Porque senão você não vai compreender de perto o que significa isso. Primeiro cenário, a pesca milagrosa. Se o Senhor deseja, lembre-se, a parábola coroa todos os 4 eventos. Então, se o Senhor está buscando odres novos para que contenham vinho novo, qual é o primeiro passo desse processo? Nós vamos estudar hoje, com a ajuda do Senhor, que o primeiro passo é que cada um de nós, irmãos, de uma maneira cada vez mais profunda, mais real, mais íntima, nós possamos ter, quero usar a palavra novo, para cada um dos cenários. Então, o primeiro cenário, Simão Pedro e a pesca milagrosa. Uma nova convicção de pecado. E vamos ver o que isso significa. Você sabe que Pedro aí já é um discípulo do Senhor. Depois entraremos em mais detalhes. Mas creio que você já sabe que ele já é um discípulo. Que ele já foi chamado pelo Senhor. Mais de uma vez antes desse evento. Creio que você sabe que ele já seguia o Senhor, embora continuasse com o seu ofício de pesca. Mas a partir deste evento, nós temos uma entrega integral. E esse é o ponto. E por que aconteceu essa entrega integral? Porque Pedro foi levado a uma experiência íntima, profunda, de convicção de quem era esse que o chamou. Que inicialmente no texto que vamos estudar, até onde pudermos hoje, ele chama o Senhor de mestre, primeiro. Mas depois que ele tem essa experiência, ele muda a designação. E ele diz, Senhor. E foi isso que fez toda a diferença na jornada de Pedro com o Senhor. A partir daí, Lucas vai nos dizer que eles deixam tudo e passam a seguir o Senhor, agora integralmente. Qual foi então a experiência? Uma nova convicção de pecado aos pés do Senhor Jesus. Depois entraremos então em detalhes sobre o que isso significa, a importância disso, a beleza disso. Não é introspecção, não é autoanálise, não tem nada a ver com isso. São os santos do Senhor, os que já pertencem a Ele, avançando em cada vez mais profunda convicção de pecado. Do que somos em nós mesmos, ou de nossa pecaminosidade. Esse é o primeiro passo para que o Espírito Santo, para que o nosso Senhor Jesus alcance odres novos, para que possam conter o vinho novo. Ainda só, antes de citar os outros 3, só para completar essa ideia para você. De acordo com Lucas 4, e realmente eu não vou ter tempo para todos os detalhes, investigue você, capítulo 4 de Lucas, final do capítulo 4, vai nos dizer o que é esse vinho novo. Vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus foi enviado para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, o evangelho é o vinho novo. Agora, mais especificamente, o autor do evangelho, Lucas, é o autor de Atos, certo? Então, quando ele registra a descida do Espírito Santo em Atos, e aquelas pessoas que viram aquilo, aqueles irmãos possuídos pelo Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo, falando em línguas e tudo o que aconteceu naquele dia, eles disseram o quê? Qual a observação daqueles que olhavam aquela cena? Eles estão embriagados. O texto literal, sabe o que diz? Sabe qual é a palavra para embriagados? Cheios de vinho novo. Ou cheios de vinho doce. Se você ler a tradução de Young, a tradução literal de Young, ele usa a palavra doce, porque fala de um vinho exatamente novo, que está em processo de fermentação. Por isso ele é um vinho doce ainda. Não é? Muito açúcar ali ainda precisa ser fermentado. Não é? Então Young decidiu traduzir a palavra original no grego por vinho doce.
exatamente a mesma ideia, vinho novo, como traduzem outros. Darby traduz assim, a tradução American Standard em inglês traduz também vinho novo. Então, qual é esse vinho novo mencionado na parábola que nós temos aí no final de Lucas 5? Que vinho é esse, se perguntarmos? Se o Senhor está nos preparando como odres novos para nos encher de vinho novo, o que é o vinho novo? Lucas já respondeu. É o Evangelho, nas palavras do capítulo 4, o Evangelho da graça, mais especificamente, é o Espírito Santo, segundo o relato de Atos capítulo 2. Então, meus irmãos, se nós queremos, isso é uma decisão nossa, saiba disso. Se queremos ter vidas cheias do Espírito Santo, então que o Senhor nos ajude com esse capítulo de Lucas 5, para que fique claro pela bondade e graça dele qual é o caminho, para que nós sejamos odres novos para serem cheios com vinho novo. Primeira conclusão que nós tiramos então: o Senhor não irá encher odres velhos com vinho novo. Nós ainda nem lemos a parábola, né? Mas se você ler aí, você vê que o Senhor falou exatamente isso. Não se coloca um vinho novo em odres velhos. Porque esse vinho novo fará o que com os odres velhos? Romperá os odres. E os dois se perderão. Se perderá o odre, porque se rompeu, e se perderá o vinho. Então, vinho novo, o Senhor vai dizer na parábola, tem que ser colocado em odres novos. Agora, há uma outra linda expressão aí. Vamos deixar esse resto aí lá para a conclusão, porque é a parábola que conclui, não é? Tudo isso. Ele vai dizer assim: ambos se conservam. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Pensar que é esse odre novo, à medida em que o Senhor encontra lugar para trabalhar em nós, que conserva o vinho novo. É por isso que Paulo vai ensinar assim: não entristeçais o Espírito de Deus. É por isso que ele também vai ensinar aos Tessalonicenses agora: não apagueis o Espírito. Só odres novos podem conter o vinho novo, e ambos se conservam. Pensar que nós podemos conservar a presença do Espírito Santo em nós é algo maravilhoso. E pensar que o Espírito Santo pode encontrar em nós um lugar onde ele possa plenamente se satisfazer é outro pensamento maravilhoso. E os dois se completam. Porque o Senhor colocou a mão em nós para nos fazer os vasos novos. Mas então vamos voltar à designação do processo, dos 4 passos. Irmãos, são 4 cenários, são 4 eventos, minuciosamente separados por Lucas, movido pelo Espírito Santo, para nos ensinar o caminho. Primeiro cenário, uma nova convicção de pecado. E não é apenas uma nova, certo? Porque o nosso crescimento no Senhor, podemos dizer assim, é um crescimento helicoidal. Você concorda? Nós estamos passando, digamos assim, pelas mesmas verdades, mas de modo ascendente. Paulo usa essa expressão em Filipenses. Quando ele diz prossigo para o alvo, Filipenses 3,14, lembra-se? Eu prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Examine lá a palavra soberana para você ver. A ideia dela é ascensional vocação. A ideia dela é expressa com outras palavras em Hebreus 3, quando diz que nós fomos santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Uma vocação ascensional, uma vocação para cima, uma vocação para Ele. Transformados de glória em glória. Está vendo o ascensional aí? Glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Isso precisa ficar tão claro para nós, meus irmãos, para nós não nos perdermos no sentido, no significado, no processo da vida cristã. Então, de novo, primeiro passo, que é progressivo, que deve ser experimentado em níveis ascendentes, cada vez maiores, uma nova convicção de pecado aos pés do Senhor. Primeiro cenário. Segundo cenário, o Senhor purifica o leproso. Meus irmãos, se experimentamos novas convicções de pecado aos pés do Senhor, qual é a próxima necessidade? Uma nova e profunda purificação. Claro. Imagine se não houvesse isso.
Imagina se experimentássemos uma nova convicção de pecado sem a capacidade purificadora do nosso Senhor Jesus. O que nós faríamos? Loucura. Loucura. Não é? Então, meus irmãos, graças a Deus. Salmo 36, 9. Em ti está o manancial da vida. E na tua luz nós vemos a luz. Então, iremos examinar, se o Senhor permitir amanhã, qual o significado desse tocar o leproso. E aí também há tanta coisa linda, meus irmãos. Assim, ele nos encontrou. Uma nova e profunda purificação. Consequência de uma nova convicção de pecado. Agora, sabe o que acontece no verso 16 desse capítulo? Olhe, por favor. Termina o relato da cura, ou da purificação do leproso. E o verso 16, nós temos o seguinte: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Essa é uma das 7 menções que eu disse para os irmãos, que Lucas destaca a respeito do Senhor Jesus como um homem de oração. Você já viu que em vários salmos, você está lendo o salmo, e na maioria das traduções, quando conclui um versículo, você encontra, às vezes, normalmente entre parênteses, a palavra selar. Você já viu isso nos salmos? Sabe o que significa? Pausa. Porque os salmos são poemas. Então, é um saltério, é para ser cantado. Então, quando chegava naquele ponto, fazia-se um selar, pausa. Porque a música é sempre mais linda depois da pausa. Os músicos aqui que nos digam. O que seria uma música sem pausa? Seria uma estridência. Nós não iríamos nem suportar. Né? Então, o verso 16 desse capítulo é um selar, pausa. Ele se retirava para lugares solitários e orava. Então, depois de uma nova convicção de pecado, vamos manter isso em mente, a história com Pedro. Depois de uma nova e profunda purificação, esse homem estava, só Lucas registra assim. Olha o médico aí, minucioso, detalhista. Esse homem não era apenas um leproso. Os outros dizem isso, os outros evangelistas. Lucas não. Lucas diz que ele estava coberto, pleros, cheio de lepra. E quando examinarmos, nós vamos ver o significado disso segundo o livro de Levítico. Cabeça aos pés, um homem cheio de lepra, coberto de lepra. Veja aí na sua versão. Depois de uma nova convicção de pecado, depois de uma nova e profunda purificação, nós temos um selar, pausa. Porque, digamos, o aspecto negativo está sendo tratado aqui. Vamos pôr negativo entre aspas, certo? Pecado, purificação, pausa. Agora nós temos mais 2 cenários. E os 2 cenários estão agora do lado de cá. Vamos chamar de um lado positivo. Qual é o próximo cenário? A cura do paralítico em Cafarnaum. O cerne do relato aqui, a ideia aqui é uma nova capacitação. Então, após uma nova convicção de pecado, uma nova e profunda purificação, terminou. O Senhor nos dando luz para vermos quem somos, o Senhor nos purificando por sua graça, pela eficácia do sangue de Cristo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Está tudo certo? Terminou? Não. Só metade do caminho. Próximo passo. Uma nova capacitação. Capacitação. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Capacitação. Nós chegaríamos no meio do caminho se nós parássemos na purificação. Porque o que o Senhor busca é odre novo, testemunho, representatividade a respeito de quem Ele é. Então, terceiro cenário, nova capacitação. E também esse cenário tem muito a nos dizer. Cheio de verdades e cheio de princípios maravilhosos. Nossa história. E finalmente, irmãos, a vocação de Levi, ou de Mateus, último cenário. De novo, deliberadamente vamos usar a palavra novo, porque tudo nesse capítulo aponta para essa novidade, como nós estamos vendo. Depois de uma nova capacitação, será que não terminou? Se o Senhor então nos
nos fez capazes, no Espírito, de testemunharmos a respeito dele, de expressarmos o que ele é, de sermos seus embaixadores, uma nova capacitação. Nossa suficiência vem de Deus, 2 Coríntios 3, que nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, não é? Será que já não terminou aí? Já não é muito aí? Não. Porque Lucas selecionou pelo Espírito Santo esse relato e colocou aqui, antes de anunciar a parábola dos odres novos e do vinho novo? Porque depois de uma nova capacitação, nossos corações precisam. E se nos rendermos ao Senhor, se respondermos ao Senhor, é isso que ocorrerá. Nossos corações precisam ser levados a um novo interesse e a uma nova ocupação. Esse é o assunto ligado a Levi. Entraremos em detalhes, se o Senhor permitir, quando chegarmos lá. Um homem rico, funcionário do Império Romano, que possivelmente cobrava os impostos dos barcos de pesca de Cafarnaum. Ele pagava uma taxa anual ao Império Romano, era assim que funcionava, uma taxa anual fixa, e tudo que ele recolhesse de impostos era dele. Assim eram os publicanos. Então, certamente Levi era um homem muito rico. Lucas vai dizer que ele não deu apenas uma ceia, um banquete na sua casa, mas um grande banquete. E nós vamos ver o que aconteceu lá. Ou seja, esse homem, com tudo que ele era, com tudo que ele tinha, com toda a sua história, ele foi sendo chamado pelo Senhor, ele se tornou ocupado com um novo interesse. Ele teve um novo interesse e uma nova ocupação. Você está vendo o processo? Como é que o Senhor trabalha para produzir odres novos, para que sejam cheios do vinho novo? O que é necessário? E que então Ele estará fazendo em nossas vidas na medida da nossa resposta a Ele. Não perca isso também, meus irmãos, porque não é automático. Cristãos com 50 anos de vida cristã ainda podem ser bebês em Cristo. Bebês no discernimento, bebês na sabedoria, bebês na compreensão, bebês na revelação, porque não avançaram com o Senhor, embora sejam do Senhor. Uma coisa completamente diferente da outra, porque o processo não é automático, é a soberania de Deus que trabalha junto com a responsabilidade do homem. Não podemos nunca colocar os pesos diferentes nessa balança, senão vamos cair num extremismo horroroso. Vamos ter que tirar metade de todas as epístolas e jogar fora, porque elas apelam para a resposta do homem. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Vocês não morreram com Cristo? Não foi isso que Deus fez? Não é isso que Ele operou pela cruz? Então façam morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, não é? Apelando para a resposta do homem à graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou, mas a sua graça não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Que coisa linda esse equilíbrio, não é? Então, concluindo essa introdução. Como é que o nosso Senhor alcançará odres novos para colocar neles vinho novo? À medida que esse processo que já citamos se completar em nós. Olha como ele começa. Nova ou novas. Pense sempre assim, porque a vocação é ascensional. Novas convicções, cada vez mais profundas, de pecado. E como termina? Novos interesses e nova ocupação. Paulo expressa isso também de maneira tão bonita nas suas epístolas, meus irmãos. Filipenses 3:8, por exemplo. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas e as considero um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então, esse é o processo. Desde a profunda convicção de pecado, crescentemente, até a ocupação com novo interesse. Que novo interesse? Que nova ocupação?
Segundo Lucas 5, que nós vemos, como Jesus é apresentado aqui? O noivo. Qual é então a ocupação para a qual nós fomos chamados? Uma ocupação com o noivo. Não é com as coisas do noivo. Compreende a diferença? Os servos, como é narrado no contexto do Velho Testamento em especial, eles se ocupavam com as coisas do seu Senhor, certo? Mas havia aqueles que se ocupavam com o próprio Senhor. Ezequiel 44 é um capítulo muito tocante, contundente nesse sentido. Sacerdotes que se desviaram do Senhor, o Senhor disse que nesse processo restaurador aí, eles poderiam se achegar às coisas dele, se achegar à mesa dele ali no Velho Testamento, arrumar as coisas necessárias para o serviço, mas ele disse assim, eles não se chegarão a mim. Servirão como porteiros da casa, arranjando isso, arranjando aquilo, mas não se chegarão a mim. Mas os sacerdotes, filhos de Zadok, esses chegarão a mim. Você vê a diferença? Nós deveríamos perguntar ao nosso Senhor, Senhor, do que eu sou servo? Eu sou servo da casa ou sou servo do Senhor? Só aqueles que realmente servem ao Senhor podem servir adequadamente a casa do Senhor. Os servos da casa do Senhor, que conhecem pouco ao Senhor, se perdem no serviço da casa do Senhor. Você não conhece essa história? Ela está aí se repetindo todos os dias. Profissionalismo, pragmatismo, metodologias, não é? Então vamos lá. No restante do tempo que temos, vamos ficar a resumir esse primeiro encargo aqui. O que significa essa nova convicção de pecado? Vamos selecionar alguns versos. Primeira coisa, então, que já disse aos irmãos e queria repetir, esse aqui não é o primeiro encontro de Pedro com o Senhor. Onde está o primeiro encontro de Pedro com o Senhor? João capítulo 1. Lembra-se? 2 discípulos de João Batista ouviram da boca de João Batista, esse é o Cordeiro de Deus. Deixaram de seguir a João Batista, passaram a seguir o Senhor. Quem era? André e João. André foi dar a notícia para o seu irmão, Simão Pedro, e diz, achamos o Cristo. Que notícia, né? 4.000 anos essa notícia estava sendo aguardada. E quem chega com a notícia é André. Achamos o Messias, o Cristo. E diz assim, e ele o levou a Jesus. Um bom irmão, nós conhecemos tão pouco sobre André, né? Mas que figura é essa? Tomou o seu irmão, Simão, e o levou ao Messias. O Messias olha para ele, Simão, e diz o quê? Tu és Simão, filho de João. Interessante essa expressão, irmãos, porque, falando de modo jocoso, metade dos habitantes da Palestina naquele tempo chamava Simão e outra metade chamava João. Então, quando o Senhor falou, você é o Simão, filho do João, ele está dizendo, você é um Zé Ninguém. Mas ele completa assim, tu serás Cefas. Que coisa maravilhosa. Tu serás Pedro, uma pedra. E então ele colocou a mão nesse barro disforme, assim como fez conosco, né? Esse foi o primeiro encontro. Segundo encontro, narrado. Podem haver muitos mais, se você estudar a sua Bíblia com cuidado, examinar o que os eruditos dizem. Mas narrados na Bíblia nós temos o primeiro, João 1, e o segundo está em Mateus 4 e Marcos 1. Lá diz que eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Olhe bem, o Senhor já encontrou Simão, já disse a ele, tu és Simão, tu serás Cefas, mas ele continua pescando. Você vê? Porque o primeiro ano do ministério do Senhor Jesus é chamado por muitos estudiosos de o ano da obscuridade. Porque nosso Senhor não estava em ministério público. Ele estava realizando poucas coisas, pontuais. Inclusive, as bodas de Caná aconteceram nesse ano, o ano chamado ano da obscuridade. Então eles continuaram o seu ofício, continuaram pescando, mas ele já recebeu o chamado do Senhor. Então Mateus 4 e Marcos 1, os dois vão narrar a mesma coisa, que eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Então o Senhor faz um chamado. Vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Então diz que eles deixaram a rede, deixaram o barco e seguiram o Senhor. Mas ainda não era um serviço integral. Porque agora é interessante, se você examinar, estudar com cuidado, você vai ver que aqui em Lucas 5, olha aí o texto, os 3 primeiros versos, o verso 2 especificamente, olha o que diz no final. Havia 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Claro, uma narrativa assim, simples, né? Mas para mim me parece muito significativa. Porque Mateus e Marcos vão dizer que eles lançavam redes, eles estavam no ofício, né? Aqui vai dizer que eles lavavam as redes. Eles já tinham terminado, não haviam pescado nada, né? Estavam encerrando a tarefa, então o Senhor vai se manifestar aí, né? Então guarde isso, então, primeira coisa, nessa cronologia, nessa harmonia da narrativa dos evangelhos aí, é importante você saber. Primeiro encontro com Pedro lá em João 1, segundo encontro quando ele chama, vinde após mim, eu farei pescadores, ainda assim eles continuam o seu ofício, seguiam o Senhor não em tempo integral, mas agora nós temos uma experiência aqui. E essa experiência é marcada, então, me permitam repetir e enfatizar, quanto a Simão Pedro, também quanto aos outros, mas o foco aqui é Simão Pedro, né? Uma nova e profunda convicção de pecado. Então vamos seguir alguma coisa aqui, mais alguns minutos, para concluirmos pelo menos esse primeiro cenário. Versos 3 e 4. Para resumir o que está acontecendo aqui, o Senhor entra no barco. E a multidão estava apertando o Senhor para ouvir a palavra. É um lindo início que Lucas coloca, né? Eles estavam, nesse caso aí, não estavam apertando o Senhor para ver milagres, não estavam apertando o Senhor para trazer paralíticos e cegos, não estavam apertando o Senhor para, quem sabe, ter algo que pudessem obter dele. Mas diz, eles estavam apertando a ele para ouvir a palavra de Deus. Você tem logo aí no início do capítulo. Então ele diz que o Senhor tem que fazer algo. E acho que se usarmos nossa imaginação santa, que o Senhor nos ajude, nós podemos imaginar o nosso Senhor recuando dessa multidão e a praia está atrás dele, não é? A multidão se aglomerando, a palavra de Lucas é apertando, né, para ouvir a palavra, e ele não tem para onde ir. Então ele pede um dos barcos. E Lucas vai enfatizar, era o de Simão. Então o Senhor, digamos, entre aspas, ele faz um aluguel do barco do Simão. Então ele entra no barco e pede para o Simão afastar o barco para a praia. Porque o nosso Senhor também, além de tudo, ele é físico. Ele é o Criador de todas as coisas. Então ele sabe que se ele afastar para dentro do mar, o barco, e aquelas pessoas que estão na praia aqui, ele tem um teatro diante dele. E o vento, durante o dia, sopra do mar para a terra. Então tudo que ele falasse seria ouvido agora por todos, né? Então ele coloca a sua plataforma ali no barco de Pedro e ensina as multidões dali. Não sabemos por quanto tempo, talvez por um bom tempo. Agora, irmãos, o que se aplica a nós de maneira tão linda aqui em primeiro lugar, é que então agora ele vai pagar o aluguel do barco do Pedro. E ele diz assim, faze-te ao largo. Você viu essa expressão aí? Ela está no verso 4, certo? Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Deixe-me te dizer o que essa expressão diz na língua original. Por isso você precisa estudar a palavra com cuidado. Ela é muito bonita. Nosso Senhor diz assim, mova o seu barco para águas mais profundas. Ah, meus irmãos, o que será que isso tem a dizer para nós? Nós estamos acomodados, nós estamos contentes frequentando reuniões, nós estamos satisfeitos com o que o Senhor nos tem dado até aqui? Ou será que quanto mais Ele nos dá, por um lado, mais insatisfeitos nós ficamos? Não é esse um dos paradoxos da vida cristã? Não é assim com você? Quanto mais Ele se der a você, mais você vai ficar anelante por Ele. Ou seja, insatisfeito. Lembra o que Agostinho disse no seu livrinho Confissões? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Satisfeitos, mas insatisfeitos. Então, mova agora o teu barco para águas mais profundas.
Que lindo, meus irmãos. Porque Pedro teria que fazer isso, né? Se ele dissesse, Senhor, por quê? Não precisa pagar esse aluguel, não. Esse barco aqui é tanto meu quanto teu. Vamos voltar para a praia, já pesquei demais, já lavei minhas redes, não é? Então ele teria que tomar uma decisão. Você vê, irmão? Que o Senhor nos ajude, pelo Espírito Santo, a tirarmos a palavra automático da história da nossa vida cristã, porque não tem nada automático na vida cristã. Automático foi só a regeneração. Nada mais é automático. Tudo mais é uma interação entre o nosso gracioso Senhor e nós. Então, mova o teu barco para águas mais profundas. O Senhor fala no nosso coração sobre o que isso significa hoje, em nossa vida e em nossa história. Mais um passo, verso 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, está vendo essa palavra? Epistates. Significa comandante ou mestre, alguém que tem direito de dar ordens. Olha, muito bom que Pedro conhecesse o Senhor assim. Já falamos, ele já teve aquele primeiro encontro, ele já teve aquele segundo encontro, não é? Dos que são narrados, esse aqui é o terceiro. Podem ter havido vários outros. Então ele não podia chamar o Senhor de outra coisa. O Senhor para ele não é alguém comum. Então ele usa esse título, o mestre, né? Epistates, comandante, chefe, mestre. Mas veja então, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, rema, lançarei as redes. Mais um verso muito maravilhoso. Embora, aqui nós precisamos ir com cuidado, não quero, nem posso ser dogmático aqui, porque algumas versões vão traduzir esse intercâmbio aí da seguinte forma: o Senhor mandou Pedro que lançasse redes no mar, certo? Plural. Mas, no verso 4, segundo inclusive várias traduções, várias versões, a palavra rede aqui, o verso 5, perdão, ela é singular. Sobre a tua palavra lançarei a rede, e não as redes. Com a ideia então que Pedro aqui prestou uma obediência desconfiada, uma meia obediência, não é? Mas a palavra no original grego é a mesma, para um ponto e para outro. Então nós não podemos ser dogmáticos aqui, mas nós não podemos também entrar em contenda com grandes eruditos que entenderam que essas duas palavras são diferentes nos dois contextos. Então fique com isso apenas como uma observação para você, certo? Porque o importante aqui não é exatamente isso. O importante é que realmente, aí o relato é claro, Pedro não estava disposto a fazer isso com confiança. Por quê? Porque para ele, irmãos, a leitura é muito simples. Esse mestre, esse comandante, esse que tem direito de dar ordens, ele é o que é, porque ele é alguém autorizado por Deus, né? É até onde Pedro compreende. Ele não é uma pessoa comum na visão de Pedro, mas ele não é um pescador. Ele é um rabino, um rabi. O maior deles, assim entendemos, na visão de Pedro, né? Mas ele não é pescador. E Pedro é pescador. Há um poema de um poeta brasileiro muito interessante que procura pôr em cântico essa experiência aqui. E ele fala assim, mais ou menos: filho de pescador eu nasci e assim me criei. Conheço o mar há tanto tempo que eu já nem me lembro mais. Trabalhei noite inteira e nada foi tudo o que peguei. E agora vens me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Compreende? Como era a mentalidade de Pedro? Ele era o pescador profissional, nosso Senhor não é pescador. Então agora tu vens me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Mas sabe como ele continua? É uma bonita poesia. Ele diz: o que fizeste das minhas certezas, do que eu pensava ser. Agora vejo que eu não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser, que é santo.
Muito precioso. Porque ao mesmo tempo que ele diz retira-te, nós sabemos que ele está dizendo deixe seu endereço comigo. Porque para onde o Senhor for, eu tenho que ir. Ele está tão atraído, ele está tão conquistado, por um lado, mas por outro lado, ele se vê tão indigno, tão dividido. Não é? Retira-te de mim, porque eu sou, irmãos. Ele não diz eu pequei, não, se referindo a um ato, não. Ele diz eu sou um pecador. Então, Pedro lança a rede com esse coração dividido, né? O relato é muito claro quanto a isso. Então, versos 6 e 7 vai dizer assim: isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Ou também, segundo alguns, a rede, a única que lançaram. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. A ideia é, começaram a afundar. Aqui eu queria extrair mais um princípio, irmãos. Que o Senhor nos ajude a nos vermos na sua luz. O Senhor faz um movimento, preste atenção, abaixo da superfície. Certo? Quando aquela rede foi lançada, o Criador de todas as coisas, ele deu ordem a um cardume específico que enchesse essa rede. Ou não foi isso que ele fez? Você acha que Pedro, então, dessa vez acertou? Não é? Ele não está jogando tarrafa, não. Ele está lançando redes. Não é? Então, esse cardume foi ordenado pelo Criador e sustentador de todas as coisas que enchesse aquela rede. Porque ele é o Senhor dos senhores. E quando aquele cardume enche aquela rede, o barco começa quase a afundar. Repetindo, o Senhor fez um movimento soberano abaixo da superfície. Vamos perguntar para nós. O Senhor tem feito movimentos soberanos abaixo da superfície na sua vida, onde ninguém vê, talvez nem seu cônjuge está vendo. Porque nem nosso cônjuge pode ver todas as coisas, não é? O Senhor tem feito movimentos soberanos abaixo da superfície em sua vida. E se Ele está fazendo, qual é o objetivo? O objetivo está aí logo no verso seguinte. É que cada um de nós chegue a uma mais profunda convicção da fragilidade, da pequenez, da pecaminosidade do que nós somos por natureza. De nossa fragilidade, de nossa pequenez, de nossa nulidade, de nosso vazio sem Ele. Sabe, meus irmãos, nós cristãos somos seres interessantes. Parece que quando nós recebemos o Senhor, nós achamos que pela vinda graciosa da habitação do Espírito Santo em nós, o Senhor de um momento para outro nos constituiu joias preciosas na sua mão. E aí você vê músicas de todos os lados aí nesse mundo gospel, cantando mais ou menos nessa ideia. Mas nós deixamos de ver que, embora esse ato salvífico, maravilhoso e único do nosso Senhor, e essa dádiva única e preciosa do bendito dom de Deus, Espírito Santo, para vir morar em nós, não ser um visitante, mas ser Espírito de habitação em nós, ele tem um propósito, os dois atos, como Andrew Murray diz. O ato salvífico na cruz e o ato de derramar o Espírito Santo têm o mesmo nível diante de Deus. Não estão assim. O Calvário é um ato mais elevado, o Espírito Santo é um segundo ato. Mas eles têm o mesmo valor diante de Deus. Porque sem o dom do Espírito Santo, a obra da cruz, quanto a nós, seria incompleta. Certo? Pense sobre isso. Mas quando o Senhor fez esses dois atos maravilhosos, a cruz e o Pentecostes, a salvação e a habitação do Espírito, a regeneração e essa habitação do Espírito Santo, Ele fez com qual propósito? Preparar, adequar vasos, odres novos, para que sejam cheios com vinho novo. E o Senhor possa ter representatividade através de nossas vidas. Então, qual foi o motivo desse movimento soberano?
Sabe, irmão, aquele conflito, aquela sua luta íntima, aquela coisa que ninguém sabe senão só você e o Senhor, aquele tropeço, aquela coisa que está te atraindo e o Espírito Santo está te falando, buscando rasgar você no meio, dividir o seu coração. Venha, 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 busque, conquiste, faça, alcance. Né? Seja em que sentido for, o Senhor faz movimentos soberanos abaixo da superfície. Com qual finalidade? Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Esse é o propósito de qualquer movimento soberano do Senhor abaixo da superfície. Meus irmãos, mais um detalhe. De novo, só em Lucas, você vai ver esse destaque a respeito dos pés de Jesus. Marcos é o evangelho do servo, não é isso? Então você vai ver um destaque nas mãos de Jesus. Mas Lucas é o evangelho do homem segundo o coração de Deus, o sacerdote mediador. A ênfase de Lucas são os pés do nosso Senhor Jesus. Por exemplo, quando os evangelistas registram a cura do endemoniado de Gadara, o Gerazeno ou Gadareno, eles registram que então o Senhor fez tudo o que fez. Você conhece a história? Ele andava nos sepulcros, era amarrado com correntes. Lembra-se da história? E quando o Senhor o curou, os outros evangelistas vão dizer que ele estava, então, lúcido, são, diante de Jesus. Mas Lucas não. Lucas vai dizer que ele estava prostrado aos pés de Jesus. Porque Lucas enfatiza esses pés de Jesus. Aqui você já tem duas vezes. Você tem Pedro aos pés de Jesus, olha aí no verso 8, e você tem o leproso do verso 12, com o rosto em terra, prostrado aos pés de Jesus. Está vendo? Porque é uma ênfase de Lucas nos pés de Jesus. Então vamos voltar ao verso 8 e vamos concluindo. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor. Então eu queria que você notasse, irmão. Ali no verso 5 é mestre. Aqui no verso 8 é Senhor. Não é apenas alguém que tem direito de dar ordens, mas é alguém que é Senhor. Então ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, o movimento soberano abaixo da superfície, usando coisas naturais, e como o Senhor é hábil em fazer a mesma coisa em nossas vidas. Que coisas naturais são essas? Rede, pesca, peixe, não é? Coisas naturais, coisas do ofício de Pedro. Sabe outra coisa que o surpreendeu muito, já que falamos em ofício? É exatamente isso. É que esse que ele conhecia como mestre, agora viu como Senhor, entrou no ofício dele. Como disse a poesia, entrou nas suas certezas. Entrou no que ele mais sabia fazer. Sabe o que aconteceu com T. Austin Sparks? Um dia ele se trancou no seu escritório dizendo para sua esposa: não me traga notícia de nada, não me chame, não me perturbe, não me leve comida, nada. Eu vou trancar no meu escritório porque eu preciso de uma resposta do Senhor. Sabe para o quê? Ele já estava ministrando a palavra há uns bons anos. Ele diz no seu relato, com humildade, que ele sabia fazer uma preleção sobre qualquer livro da Bíblia, dos 66, dizendo qual era o encargo central daquele livro, quais eram as ideias principais e o que o Espírito Santo queria dizer, através de cada um dos 66 livros. E sabe qual a conclusão que ele chegou naquele dia? Numa frase: o meu ministério é infrutífero. Infrutífero. Parece que a ideia é: eu estou instruindo cabeças. Martin Lloyd Jones passou por algo semelhante. Sua filha, tão querida dele, escrevia cartas para ele depois que ela se mudou de Londres, enquanto ele concluía seu ministério na capela de Westminster, em Londres. E ele correspondia com essa filha. Então a filha perguntou para ele como estava a Assembleia em Westminster. Sabe como ele respondeu? Naquela carta específica, ele disse assim: eu sei que essa Assembleia tem convicção. Convicção. Porque a verdade de Deus está sendo falada. Mas olha o que ele disse: mas o que eu aguardo é que eles tenham contrição. Contrição. Não só convicção. Irmãos, e na nossa história?
Graças a Deus pelas convicções. Mas será que temos tido corações contritos? E não foi isso que aconteceu com Pedro? O Senhor faz um movimento soberano, único, em um lugar que ninguém vê, abaixo da superfície. E então, Pedro se prostra aos pés do Senhor. Ele diz: Senhor, não mais mestre apenas. Mestre já traz a ideia de um professor, não é? Mestre, mestre, mestre. Nós somos uma geração intelectualizada. Mas agora não mais mestre, agora Senhor. Ninguém se prostra aos pés de um mestre, não é? Mas se prostra aos pés de um Senhor. Mas então a próxima frase é tão paradoxal. Porque ele vai dizer: retira-te de mim. Agora eu queria ler para você algo, nosso tempo já está se esgotando. Um pequeno texto, gostaria que você prestasse muita atenção, por favor. Esse texto é de Jonathan Edwards. Já ouviu falar nele? Foi um dos homens que o Senhor usou de uma maneira muito linda durante o grande despertamento evangélico do século XVIII. Um homem de profunda devoção. Partiu para o Senhor com pouco mais de 50 anos de idade, porque tinha problemas respiratórios graves. Estou narrando isso por causa do que eu vou ler. Então escute com atenção o que significa essa experiência que nós estamos procurando escrever aqui nessa narrativa de Lucas 5. Esse extrato é do diário de Jonathan Edwards. Então ele escreve assim: certa ocasião, quando saí para uma caminhada na floresta por razões de saúde, em 1737, tendo desmontado de meu cavalo num lugar isolado, como tem sido meu costume de andar para meditar e orar, tive uma visão da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem. Essa é a ênfase de Lucas, inclusive. Visão da glória de Deus como mediador entre Deus e o homem, da sua grande, maravilhosa, pura, doce graça e amor, como também da sua condescendência mansa e gentil. Esta graça que me pareceu tão doce e tão calma, também me pareceu imensa e excelente o suficiente para absorver todo o meu pensamento e imaginação. E isso continuou, pelo que posso julgar, por cerca de 1 hora. Parece que até um tanto da noção do tempo ele perdeu, né? Você está vendo. E me manteve a maior parte desse tempo em copiosas lágrimas. Senti uma ardência de alma e um anseio, escute isso agora, um anseio por ser esvaziado e aniquilado. Será que nós conseguimos compreender o que esse irmão está dizendo? Você alguma vez já teve desejo de ser esvaziado e aniquilado? Mas tome cuidado aqui. Não é porque você está se sentindo tão mal, tão horrível, ou fez algo que você está se repreendendo tanto por isso, que você queria deixar de existir, não é? Sumir, ser aniquilado. Não é nada disso que ele está dizendo, meus irmãos. Ele está dizendo que o senso da gloriosa, pura, maravilhosa visão da glória do Filho de Deus trouxe a ele uma experiência paradoxal tão impressionante, que ao mesmo tempo que ele estava vivendo e se deleitando em copiosas lágrimas por toda essa doçura, como ele usou a palavra que lemos, ele está com um senso de pequenez tão grande, de um coração indigno, dividido, frágil, vulnerável, pecador. Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Um anseio por ser esvaziado e aniquilado. E eu não sei como expressá-lo de outra forma. Ouviu bem, irmão? Encontra até dificuldade em registrar o que experimentou nessa relação com o Senhor.
nesse dia. E não foi só nesse dia. Veja aqui. Não sei como expressá-lo de outra forma, e um anseio de me deitar no pó. Você alguma vez já teve alguma experiência assim? O senso da santidade, da beleza, da glória do nosso amado Jesus, que o seu desejo é ser esvaziado, aniquilado, se deitar no pó, porque Ele é quem é, mas é aos pés dEle, não é fuga psicológica. Deitar-me no pó e ser cheio de Cristo, está vendo como não é fuga? Olha o paradoxo aí, ser esvaziado e aniquilado e ser cheio de Cristo. E de Cristo somente, e de amá-lo com um amor puro. Está vendo? A visão da glória de Cristo manifesta nossas impurezas. E quem está falando aqui é Jonathan Edwards, o grande pregador do século XVIII. E então, amá-lo com um amor puro e santo, e de confiar nele, de olhar para ele, servi-lo e segui-lo, e ser perfeitamente santificado e tornado puro com uma pureza divina e celestial. Você viu quanta ênfase ele colocou no assunto pureza? Você percebeu? Porque ele está tendo uma experiência tão linda, tão íntima do santo, que ele então se vê, lembra Isaías 6? Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ser santificado e tornado puro, com uma pureza divina e celestial. Aí ele conclui assim: tive em muitas outras ocasiões visões da mesma natureza. Sabe, irmão, ele não está falando de uma visão que você vê com este olho. Não vai se iludir, não. Não entre por caminhos estranhos, não. Ele está falando de visão celestial. Quando esses olhos espirituais são abertos e o coração vê. É disso que ele está falando. Tive em muitas outras ocasiões visões da mesma natureza. E todas tiveram o mesmo efeito sobre mim. Não é maravilhoso? Então, quando Pedro diz retira-te, ele está se vendo indigno, dividido, não idôneo, diante desse que não é apenas o mestre, mas que é o Senhor. Agora, finalmente vamos concluir. Mais um pequeno relato dele, quero ler e vamos terminar, por causa do próximo verso. Olha o próximo, por favor, 9. À vista da peça que fizeram a admiração. Está vendo aí no verso 9? A palavra é o assombro. O assombro se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas. É uma outra ênfase de Lucas, esse não temas. Até aqui já é a 4ª vez que essa palavrinha, essa frasezinha acontece. O anjo Gabriel diz a Zacarias, não é todo dia que Zacarias via um anjo em pé à direita do altar de incenso, não é? Então quando ele tem essa visão assombrosa, Gabriel, a primeira palavra de Gabriel, o arcanjo, para ele é: não temas. Quando mesmo Gabriel vai anunciar para Maria a encarnação do Verbo, Maria também se assombra. Então Gabriel diz: Maria, não temas. Quando aquele anjo vai anunciar aos pastores que a criança havia nascido, os pastores também ficam assombrados. Claro, com a visão daquele anjo. E o anjo vai dizer aos pastores: não temais. Eu vos trago novas de grande alegria. Não temais, não temais, não temais. E agora a 4ª vez, o Senhor para Pedro: não temas. Nós poderíamos pensar, temer o quê? Ele devia estar muito feliz, porque ele não pegou nada. Agora a rede dele está cheia de peixe, não é? Vai ter um lucro tremendo no dia. Não é assim? Então você vê que essa experiência é profundamente espiritual. Não tem nada a ver com o peixe, não tem nada a ver com o lucro. Tem a ver com o assombro que se apoderou dele, porque ele viu, ele teve um encontro com a glória do Senhor e com o Senhor
da glória. Então, meus irmãos, nessa aniquilação de Pedro, retira-te de mim, eu sou um pecador, ele tem que ouvir mesmo, não temas. Você não será exterminado, aniquilado, postilado. Doravante serás pescador de homens. E verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, aqui, olha, uma ênfase que você não tem no encontro anterior de Mateus 4 e de Marcos 1. Quando eles lançavam as redes, né? Porque eles continuaram seu ofício. Agora você tem, deixando tudo, o seguiram. Está vendo, irmão? O que é capaz de nos levar a um discipulado integral a Cristo? O que é capaz de resolver o nosso coração dividido? O quê? Uma visão mais clara, profunda da glória de Cristo e da nossa pecaminosidade. Que inclui muita coisa aí entre essas duas coisas. A beleza do nosso chamamento. O significado dele ter posto a mão em nós, que éramos um nada, entregues a nada. E íamos para o nada. Não é? Então, finalmente, deixe-me ler essa outra narrativa desse irmão sobre esse encontro com a glória de Cristo e já vamos terminar. Me perdoem por esticar um pouco o tempo. Às vezes, a menção de apenas uma palavra faz o meu coração arder dentro de mim. Sabe, irmão, porque eu escolhi esses textos de Jonathan Edwards? Porque, naturalmente falando, esse irmão era um intelectual. Por muitos anos, talvez seja assim até hoje, ele foi considerado o maior filósofo dos Estados Unidos. Só que é essa filosofia que você está vendo aí. Né? Então, para que você saiba quem ele era. Não é uma pessoa fraca de mente, não. Né? Ou fraca de emoções, não. Um grande intelecto, um cérebro brilhante. Agora, olha o que esse homem está falando sobre experiência subjetiva de Cristo. Contrição, devoção, paixão, lágrimas, tudo que nós já lemos aí. Então, vamos lá, para terminarmos. Às vezes, a simples menção de uma palavra apenas faz o meu coração arder dentro de mim. Ou então basta que eu veja o nome Cristo. Ou a menção de algum atributo de Deus, e então Deus se desvenda a mim de forma gloriosa. Agora ouça. As alegrias mais profundas e os maiores deleites que experimentei não foram oriundos de uma expectativa de meu próprio bem-estar. E ele já estava bem adoentado, como nós falamos. Mas sim de uma visão direta das glórias do Evangelho. E agora ele conclui, preste atenção. Quando eu gozo dessa doçura, ela parece elevar-me acima das preocupações pela minha própria situação. Em tais ocasiões, tirar os olhos da gloriosa presença que eu estou contemplando e voltar os meus olhos para mim mesmo e para os meus interesses, parece-me uma perda que eu não posso suportar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Para isso, cada um de nós foi chamado. Odres novos, para serem cheios com vinho novo. Primeiro passo, primeiro cenário, uma nova ou novas convicções de pecado aos pés do Senhor Jesus. Não em nenhum outro lugar. Não em você mesmo, não em autoanálises, mas na sua luz, vendo a luz. Para que o Senhor prossiga preparando odres novos. Então, Senhor permitir, amanhã veremos o segundo e o terceiro passo, para reservarmos mais tempo para o passo final, para o clímax, nova ocupação e novo interesse. Que o Senhor alcance isso, meus irmãos, nos nossos corações. É o que Ele busca, para o seu testemunho, para que Ele tenha representantes na terra. E nós estamos vivendo dias em que nosso tempo é tão curto,
para que isso seja uma realidade mais plena entre nós, não é? Nossa geração está descendo rapidamente ladeira abaixo para a autodestruição, nossa sociedade. Qual é o peso que temos tido em nossos corações pelo testemunho de nosso Senhor, até que Ele venha? Que o Senhor nos ajude e continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque realmente o Senhor colocou mãos santas e puras em barros disformes. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos e te pedimos que o Senhor não permita que essa obra fique pela metade. Atrai-nos, conquista-nos, amarra-nos a Ti, para que sejamos completamente devotados. Senhor, abre os nossos olhos para a visão espiritual, para que realmente vejamos a beleza, pureza, glória do Senhor, e também nos prostremos aos Teus pés. Senhor, alcança mais de nós, te pedimos, e assim entregamos a Ti as palavras compartilhadas nessa noite, que o Senhor as use segundo Teus intentos. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me nova canção